um companheiro de verdade. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 16 e 17. Jesus, nosso Salvador, ao notar que os discípulos estavam assustados e aflitos com a sua iminente partida deste plano, trouxe o conforto aos corações daquele que o acompanhava diligentemente. Pediu que o amasse e obedecessem para que então pudessem receber o Espírito Consolador. O Espírito Santo, também conhecido como Espírito Consolador, é a pessoa concedida pelo nosso Pai Celestial, para que sejamos instruídos na nossa jornada de fé em Jesus Cristo. Esta pessoa passa a habitar nosso interior, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, assim como diz em João 16:8, para que não sejamos condenados com o mundo. Ele é, em outras palavras, o nosso guia perfeito para a verdade e a vida no eterno. Quando passamos a viver as obras do Espírito em nossas vidas, nunca mais nos sentimos só. É um preenchimento perfeito que nada nem ninguém no mundo pode realizar. E é justamente por isso que a nossa carne pecaminosa tenta a todo instante nos distanciar do Espírito Santo. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ocorre uma mudança de mentalidade. A partir deste momento, passamos a viver a vontade de Cristo e não mais a nossa. Porém, isso não ocorre de maneira automática, é um processo que na maioria das vezes vai custar muita renúncia em sua vida. Isso ocorre porque o Espírito não habita onde o pecado está pulsando. Temos que verdadeiramente nos arrepender de nossas iniquidades e alimentar a nova natureza que adquirimos em Cristo Jesus. Em Romanos 8:6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo já buscava nos advertir sobre a luta que enfrentaríamos contra o pecado para alcançarmos a plenitude em espírito. Objetivo este que todo cristão deve almejar, a graça de Deus. Apesar de ser a graça um favor não merecido, ao recebermos ela, devemos preservá-la com nossas atitudes. Não podemos achar que só porque Deus é bom e misericordioso, que isso é um passe livre para pecar e simplesmente depois pedir perdão, sem verdadeiro arrependimento. Agora que já tomamos consciência de que devemos alimentar o Espírito e lutar contra a vontade da carne, vamos tomar conhecimento de como o Espírito Consolador nos ajuda nessa caminhada. A pessoa do Espírito Santo possui características próprias que nos auxilia na caminhada de fé em Cristo e nos ajuda na luta contra o pecado. É Ele o nosso conselheiro, consolador, professor, advogado, mestre, amigo, companheiro, entre outros nomes. Olha que presente riquíssimo nosso Senhor nos deu, ainda aqui na terra. Além disso, o Espírito Santo desenvolve em nós o seu fruto, que basicamente consiste em uma série de características presentes em seu mover espiritual para a vida do salvo. Esse fruto magnífico é descrito em Gálatas 5, do 22 ao 25, e consiste em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vejam que promessa maravilhosa, todas essas características atuando em nossa vida através do Espírito Consolador. Basta que trabalhemos com cooperação e parceria com o Espírito. Outro agir do Espírito Santo é através dos seus dons sobrenaturais para nossas vidas. Quando somos alcançados pela misericórdia do nosso Senhor, o Espírito Santo desenvolve habilidades especiais para a glória dele em nossa vida, com foco na realização de sua obra, visando sempre o propósito de Deus. Os dons do Espírito Santo estão descritos nas Escrituras em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, e são eles: fé, conhecimento,
profecia, dons de cura, operação de milagres, sabedoria, variedades de língua, interpretação de línguas e discernimentos do Espírito. Portanto, não podemos escolher o dom que queremos. Quem revela é o Espírito Santo em nós. Pode ser que o dom desenvolvido em minha vida seja diferente do dom que o Espírito Santo tem para você. Para descobrir o meu dom, basta que eu busque praticar as obras de Deus, que com isso essa habilidade sobrenatural se sobressairá. Trazer para o nosso conhecimento mais uma característica do Espírito Santo que está escrita em Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito sabe que não temos a capacidade plena de clamarmos a Deus e, com isso, somos auxiliados em nossas orações. Em outras palavras, o Espírito Santo leva ao Pai nosso clamor em forma de gemido, como uma maneira de tradução no plano espiritual. É uma influência do Consolador para nós. É incrível o agir do Espírito Santo em nossa jornada de fé. Somente com ele podemos suportar qualquer adversidade. O Senhor nos deixou um presente e devemos valorizar esse amigo fiel. Busque a Cristo de todo o seu coração, se humilhe aos pés do Senhor, esvazie de si mesmo e tome a sua cruz. Pratique sua fé e viva o sobrenatural de Deus. Que Deus esteja com vocês. Amém.